Só que o Senhor falou, não, você não vai ter essa passagem. E a gente está aqui para obedecer. Então o Senhor mandava ir por Apocalipse 22. Apocalipse 22, versículo 12. Amém? Vai dizer assim: eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eis que venho, que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar segundo a sua obra. Amém? Já foi orado. Eu peço, tem como desligar só aquele ventilador ali? Diga, por favor. Glória a Deus! Amém. Glória a Deus. Como eu falei, nós estamos aqui para obedecer à vontade do Senhor. Glória a Deus. Nós fomos chamados para ser canal e instrumento dele. Essa palavra fala muito ao meu coração ali. E eu, conversando com o Senhor, eu falei: Senhor, mas o que o Senhor quer falar? E aí ele falava: preste atenção em cada oportunidade que está sendo dada nesse lugar. E eu falei: amém, Senhor. A palavra do Senhor está dizendo que cedo ele vem. Há uma promessa que o Senhor vai vir arrebatar a tua igreja. E a igreja somos nós. E a palavra diz que vai ser dado para cada um galardão segundo a sua obra. E nessa manhã a pergunta é: qual tem sido a sua obra pelo Senhor? E ali o Senhor começou a falar no meu coração. O Senhor falava da seguinte maneira, e lá em Gênesis, onde vai falar sobre a história de Ló. Todos nós sabemos que Ló era primo de Abraão, seus pais eram irmãos. E o Ló tinha sua esposa, suas duas filhas. E ali, se os irmãos se aprofundar na história, vai ouvir que os anjos aparecem para Ló e diz que vai destruir aquela cidade. Imediatamente, Ló fala que vai para a cidade de Zoar, se não me engano. Só que ele faz uma referência para o anjo que ele achava melhor ir para a caverna, ali próximo àquela cidade. Ele vai para a caverna. Só que esse não é o objetivo. O objetivo é que a ordem dos anjos era para eles fugirem do refúgio. Eles iam destruir aquela cidade assim que eles chegassem no local seguro. Só que a ordem do anjo foi: não olhe para trás. Só que a esposa de Ló olhou para trás. E imediatamente ela virou uma estátua de sal. E ali eles foram para aquela caverna, ficaram ali. E ali as suas filhas colocaram nas suas mentes de embriagar seu pai para poder ter contato íntimo para gerar filhos. Seu pai caiu no laço, né? Apesar de Ló ser um homem temente ao Senhor. Mas o foco dessa passagem a ordem foi dada para não olhar para trás. E quantas das vezes o Senhor nos dá a ordem e nós ficamos sempre olhando para trás? E essa passagem falou muito ao meu coração. E eu falei assim: mas Elisângela está fugindo. Não está fugindo. Porque se o Senhor fez uma promessa que ele dá, mas que cedo ele vem, ele entregará o nosso galardão segundo a nossa obra, o que você tem feito do Senhor? Você tem feito a obra seguida em frente, ou você tem parado como a esposa de Ló e olhado para trás? Eu creio que aquela mulher, naquele momento, ela sofreu algo sentimental. Imagina uma cidade, você conhece o seu esposo, se casam, vão ter filhos, planejam tantas coisas, tem bens, e de repente você tem que fugir porque aquela cidade vai ser destruída por Deus, não foi por homem. E ali eles saem correndo e a ordem não olha para trás, só que de repente o sentimento foi: eu vou olhar para trás. Senhor, estou deixando. Quantos momentos bons eu deixei para trás? E aí ela virou para uma estátua de sal. E o Senhor está falando para a minha vida e para a sua vida nessa manhã, igreja. Muitas das vezes o novo de Deus ainda não aconteceu na nossa vida porque nós estamos presos ao passado. Nós estamos questionando as coisas passadas, desde que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Muitas das vezes é
que nos magoaram. Eu vou puxar para as mulheres, porque aqui tem mulheres de Deus. De repente, algo que o esposo falou. Quantas vezes a gente fica remoendo sentimentos passados? E a gente está impedindo o Senhor de fazer uma obra na nossa vida, se nós trabalhamos na obra. Ah, mas por que, Elisângela? Porque eu aprendi que pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. E se eu estiver ferida, diaconisa Wellen, eu não posso curar, eu não posso ajudar a curar ninguém. Eu só vou poder ajudar a curar alguém se eu for curada. Eu só vou poder ajudar alguém espiritualmente a se encher, a caminhar, se eu estiver cheia. Como que eu vou vir para a casa do Senhor se eu não sou envolvida na obra, se eu não estou presente na obra, se eu não estou envolvida, porque só se desenvolve quem se envolve, que a verdade é, não tem como crescer, se desenvolver sem se envolver. Eu não falo de estar 24 horas na igreja, não, mas como foi falado aqui, qual é a sua intimidade com o Senhor? É só quando você entra pelas portas para dentro, ou a sua intimidade é dentro do seu quarto, dentro da sua casa? Porque a nossa intimidade com o Senhor é todos os dias. E estudando um pouco a palavra de Ló, sobre a esposa de Ló, eu fui ver que eu e você fomos chamados para glorificar e servir ao Senhor. Esse é o nosso objetivo. Eu fui gerada pela permissão do Senhor e você para servir e glorificar. Só que o diabo, ele quer o quê? Nos levar para o inferno. E ele fazendo isso, o que acontece? Eu aprendi também que as nossas decisões são, a maioria, 85%, espirituais e não mundana. Então tudo aquilo que eu vou decidir na minha vida tem que partir o quê? Joelho no chão, pedindo ao Senhor direção, permissão. Só que nós somos humanos, somos falhos, claro. Só que esquecemos que quando nós saímos do nosso banco, chegamos aqui, levantamos a nossa mão, nos entregamos para o Senhor, descemos as águas, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não tenho mais o domínio dos meus passos. Quem me guia, quem me direciona é o Espírito Santo, é o Senhor. Então tudo que eu for fazer, ainda que eu não tenha consciência de que tudo está baseado no mundo espiritual, eu tenho que pedir direção ao Senhor. Senhor, é da sua permissão, direção, comprar um vestido, Senhor, me dá condições de pagar. Porque muitas das vezes a gente se enrola toda financeiramente, materialmente, porque nós não pedimos direção ao Senhor. E muitas das vezes nós não temos nem o domínio de controlar a nossa casa. Ló, ele temia o Senhor. Mas, lendo a palavra do Senhor, você vai ver que nem a esposa e nem as filhas temiam o Senhor. Por causa desse pecado grande entre as filhas dele, surgiu aquela guerra dos dois povos, né? Moabitas e... Peraí, irmãos, eu escrevi aqui porque esses nomes é complicado. Os Moabitas e os Amonitas juntaram aquele povo contra os israelitas. Se nós formos olhar para Israel também, tudo isso que acontece foi o quê? Uma desobediência. Porque Sara chegou para gerar, não acreditava que ia gerar. Ofereceu a sua serva para se deitar no seu esposo, nasceu o quê? Ismael. Tudo é desobediência, tudo é não esperar no Senhor, tudo é não pedir direcionamento ao Senhor. Tudo, igreja. Então o que eu trago para você? O Senhor lançou a promessa: eis que cedo vem e será dado o galardão. Qual tem sido a minha obra e a sua obra? Reclamar, questionar, murmurar? Aqui foi falado, está sendo falado intimidade com o Senhor. Todos nós temos responsabilidades. Umas são casadas, outras não. Mas todas nós temos a responsabilidade. Dentro da nossa casa nós temos os nossos afazeres. Mas quando nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador, nós abrimos mãos daquelas prioridadezinhas e a prioridade passa a ser o Senhor. Ele está acima de tudo. Ele está acima de todos. Porque uma coisa eu aprendi
aprendi desde criança. Aquilo que eu coloco acima do Senhor, Ele adorar somente a Ele, servir somente a Ele. E quando nós estamos adorando, servindo, priorizando o Senhor, Ele conhece o meu e o seu coração, Ele sabe das nossas necessidades. Ainda que a gente não fale, Ele sabe daquilo que nos entristece, Ele sabe daquilo que nos faz chorar. Ele conhece a gente e Ele vai estar trabalhando. Só que a palavra do Senhor lançou a promessa. E a promessa que o Senhor lançou é que Ele vai vir buscar a igreja. Igreja, a gente tem visto, quando eu falo a nossa igreja, eu não falo a nossa igreja que congregamos. A nossa igreja, o mundo. Eles estão perdendo o foco. Eles estão perdendo o foco. Nós temos visto que eram para ser exemplo lá fora, mas eles estão trazendo o exemplo de fora e aplicando dentro das igrejas. É verdade. As igrejas estão perdendo a reverência ao Senhor. Estão perdendo o temor ao Senhor. Eles estão querendo atualizar a Bíblia. Porque a palavra diz, ensina um caminho, os seus filhos o caminho que devem seguir. E o que nós temos visto hoje em dia é pais pegando o celular dentro da igreja, entregando para o filho, para ver, só Deus sabe o que, esses cliquezinhos, para poder não tirar a atenção deles. Tá, mas os pais estão se alimentando, mas é criança. Na minha época, eu me lembro que a nossa distraição era o pandeirinho. Os pais compravam um pandeirinho, já para começar a instruir os seus filhos a ser instrumentista. E aí? Porque nós estamos indo para a modernidade. A tecnologia, ela está atrapalhando, porque nós não estamos usando com sabedoria. Qual tem sido a sua obra para o Senhor? Apenas acordar de manhã, dia de culto, estar na igreja? Isso não está agradando o coração do Senhor. Porque o Senhor quer mais de mim e de você. Aleluia! Porque nós fomos chamados para glorificar e servir. Nós fomos criados para ser adorador e não murmurador. De repente a minha casa ou a sua casa está um pouco desorganizada, porque nós não estamos sendo sábias. A palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica. Então a própria palavra está dizendo que sobre nós mulheres foi dado sabedoria para administrar e organizar a nossa casa. E se você parar para pensar, nós temos abaixo do Senhor um poder, um domínio que foi nos dado, que nós conseguimos mudar as opiniões dos nossos esposos se nós formos sábias. Porque tem até uma frase que por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Porque tem mulher que ela levanta a moral do esposo. A moral que eu falo é o caráter, a personalidade, ela muda o homem, mas tem mulher também que acaba se ela não for sábia. E muitas das vezes é o que está acontecendo dentro da nossa casa. Está faltando sabedoria para a gente começar a colocar a nossa casa em ordem. Mas por quê? Porque eu quero fazer do meu jeito. Eu não peço primeiramente direção ao Senhor. Por isso que nós temos visto casamentos virando rotina. Eu falo isso porque na minha família tem. Meus pais são uns exemplos. Vira rotina. Família vira rotina. Na hora do almoço, um está lá na sala, outro está na cozinha, outro... Almoço, refeição, café da manhã, à mesa. Eu aprendi isso. Eu aprendi isso no meu segundo casamento, que a mesa, refeição é para estar na mesa. Foi feita para fazer a mesa. Porque na hora que nós estamos à mesa, é o momento que nós estamos numa intimidade. E isso tem se perdido. Mas eu não vou só para o lado família, vamos para o lado espiritual. Porque a palavra do Senhor mais à frente vai dizer: bem-aventurado aquele que guarda os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia! Não, para entrar no céu não vai ter barulho. Oi, pastora, a senhora lembra de mim? Eu ia sempre nas visitas com a senhora, deixa eu entrar. Não. É pela porta. Não tem como a gente disfarçar.
o que eu trago, que tudo que nós fazemos, que nós pensamos que é oculto, o Senhor está vendo. Aquele ressentimento, aquele perdão que fala, eu perdoei, mas o meu coração está ali, amargurado. Meu coração não perdoou de dentro para fora. Às vezes é fazer algo só para mostrar que está fazendo, mas dentro eu estou fazendo de coração. Meu Deus! Porque eu vejo o que está por fora. Nós vemos as pessoas por fora, mas o Senhor, Ele nos conhece por dentro, igreja. E naquele grande dia não vai ter como a gente esconder, porque a palavra diz que tudo está sendo anotado no livro da vida. Tudo. Tudo. Não tem nada em oculto. E muitas das vezes, como foi falado aqui, a única pessoa que está tardando o agir de Deus acontecer na sua e na minha vida somos nós mesmos. Nós mesmos. Não é a pastora que não me vê, não é o pastor que não reconhece que eu limpo a igreja, não é o ser humano, somos nós. Porque tudo que nós vamos fazer, nós queremos fazer para ter reconhecimento. Ontem eu dei carona para a missionária Miriam. O fulano viu. Então o fulano vai ver que eu sou uma crente boa. Não, para com isso. Não adianta. Tudo que nós fazemos para murmurar, jogar na cara, o Senhor não aprova, Ele não aceita. Porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. O bem que eu faço, a minha pastora não precisa saber, a diaconisa não precisa saber, o que eu fiz, a diaconisa Mariane, não precisa saber. Tem obras, tem coisas que é só eu e Deus para sabermos, mas ninguém. Só que hoje nós estamos vivendo um evangelho que tudo que eu faço eu tenho que botar na mídia, todo mundo tem que saber. Como é que está o coração do Senhor? Será que Ele está aprovando? Aleluia, aleluia. Aí, porque a própria palavra diz que o nosso galardão, e a palavra do Senhor diz que nós fomos criados para adorar e servir a Ele, para ser discípulos e de pregar o Evangelho. Como os que estão lá vão vir, se não há quem pregue. Só que hoje em dia, a finalidade do cristão é: eu vou aceitar Jesus, vou me batizar, eu quero ser diaconisa, eu quero ser missionária, eu quero ser cantora, eu quero ser isso, eu quero ser destaque. O destaque é Cristo. Aleluia. O seu destaque é ir lá fora, pregar o Evangelho dentro da tua casa primeiro. Porque dentro da nossa família nós temos que ser exemplos. O que adianta eu ganhar as pessoas fora se dentro da minha casa está uma bagunça? A gente tem que dar exemplo, testemunho. Como o chamado, a palavra do Senhor em Jeremias vai dizer que é um chamado antes de sermos gerados, o Senhor me escolheu e te escolheu. Pronto, somos chamados. Não se prende a cargo eclesiástico. Se prende em que se você não tiver nada para mostrar naquele grande dia, as suas obras não for provadas diante aos olhos do Pai, apartai-vos de mim, malditos. Eu não quero ouvir essa palavra. Aí você pode dizer, mas Elisângela, você é perfeita? Não, igreja, eu não sou perfeita. Como foi cantado aqui, eu sou vaso. E sempre que o Senhor olha e vê que tem um rachado, Ele me quebra e me refaz. Ele me quebra e me refaz. Ele me quebra e me refaz. E assim é na nossa vida, porque nós somos vasos. Nós somos vasos. E Ele é o oleiro. E por mais que eu quero mostrar que eu sou um vaso sem nenhum defeito, o oleiro sabe os meus defeitos. Aleluia. Às vezes o meu defeito não está externo, mas está interno. E de interno, o oleiro entende muito bem. Eu tenho me preocupado muito, porque o Senhor tem falado muito comigo. E o Senhor tem falado sobre a igreja perdendo a reverência. Porque eles acham que adorar o Senhor é só entrar, sentar nesses bancos e já é o suficiente. Não. Cultuar o Senhor é você glorificar, exaltar, mesmo quando dentro da tua casa. É glorificar, é dizer, Senhor, se tem, vou falar no português, se tem arroz na panela, eu estou te adorando. Se está faltando arroz na panela,
glorificando. Se eu estou na doença, eu estou te glorificando. Porque eu sei o Senhor que eu e você servimos. Ele é Deus do impossível. Ele pode agir da forma e da maneira que Ele quer. Só que hoje em dia nós temos visto uma geração que entristece muito, que pregam aqui em cima o Deus do impossível, o Deus que ressuscita, o Deus que cura, o Deus que restaura casamento, mas na hora que convive, que eu começo a passar por aquilo na minha vida, na minha carne, eu não creio, eu não acredito. Aí eu começo a duvidar, será que Deus pode me curar? Às vezes, eu creio que às vezes não, igreja. Como eu falei, Deus, Ele conhece o meu interior. E o que adianta eu pregar, falar que Deus cura, salva, liberta, ressuscita, se o meu coração não crê naquilo que a minha boca está pronunciando? Então o que Ele vai fazer? Filha, então eu vou tocar na tua saúde para ver se você crê na cura. Aí vem a enfermidade. Aí logo que vem a enfermidade e me abate, a primeira coisa que eu quero fazer é o quê? Entrar para a caverna. Ué, mas cadê o Deus que cura e salva? Cadê a minha fé? O Senhor, Ele tem todo o poder. A palavra de Deus diz que Ele formou, Ele criou o mundo. Ele criou o inferno e o céu, mas o inferno não foi para mim e para você. O inferno foi para o demônio e os teus anjos. E o Senhor não quer que ninguém se perca. E a palavra de Deus diz que a obra sem fé, ela não é nada. Então não adianta a gente fazer a obra e não ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu tenho um pequenininho do tamanho do meu estado. Amém, mas você tem. Porque é muito fácil, igreja, pegar no microfone, louvar, pregar, falar que Jesus salva, aconselhar alguém, que Jesus restaura casamento, que Jesus... Mas se eu não vivo na prática aquilo que eu falo, e o Senhor vê, o Senhor tanto vê, que com a permissão da minha pastora, na sexta-feira passada, eu tenho assim, orado muito, ouvido o Espírito Santo falando coisas ao meu coração, e eu comecei a falar, Senhor, isso é coisa da minha carne, é coisa da minha cabeça. E eu comecei, Senhor, será que eu estou ficando louca demais? Porque na medida que você se separa espiritualmente, por mais que você não está pedindo dons, talentos, para o Senhor matar a sua carne, e que o seu espiritual, o espírito começa a crescer em você, buscar espiritualmente, porque isso é uma das nossas armas espirituais, porque a nossa batalha é espiritual. Então eu comecei, e o Senhor eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo, porque eu tenho orado muito, que eu aprendi isso numa pregação semana passada. Como é quando você entrar na casa do Senhor, dentro da tua casa, começa a falar, Senhor, limpa a minha visão, limpa os meus ouvidos, limpa o meu coração. E eu comecei a orar dessa forma, e o Senhor começou a parear comigo. O Senhor mostrando no espiritual as coisas que estão acontecendo nas igrejas. E eu falei, Senhor, eu não estou entendendo. O Senhor falou assim, o amor de muitos estão se esfriando, e muitos estão achando que o amor é aquele amor que eu não dou. Não, o amor é o amor em Cristo. Muitos estão entrando pelas portas, estão saindo da mesma maneira. Muitos estão entrando, estão saindo e ainda falam, não aconteceu nada dentro da igreja. O culto é a pregação só foi indireta. Mas não sabe, que o Senhor, Ele tem falado nas igrejas, mas o problema não está em mim, está em mim, está em você, que a gente quer entrar na igreja e querer ouvir o que a gente quer ouvir, e não ouvir o que Ele quer falar. E nós temos entrado por essas portas desligados, porque Deus tem operado maravilha, Deus tem salvado, Deus tem libertado, Deus tem dado livramento, Deus tem procurado vasos para usar para pessoas que têm entrado dentro da nossa igrejas com depressão, pessoas que falam assim, vou lá hoje,
mas saindo de lá eu vou acabar com a minha vida. Meu Deus. E essas pessoas não podem sair da forma que entraram. Glória, E o Senhor não tem glória. deixado mal acontecer com essas pessoas. Mas por mim, por você não. Porque nós estamos sendo egoístas. Nós temos que se preocupar só com a nossa prova. E não com a prova do próximo que está passando. Mas eu aprendi que é fazendo para o meu próximo que o Senhor cuida do meu e dos meus. É dando que se recebe. No mundo espiritual não é diferente. Enquanto eu estou fazendo, o Senhor está trabalhando. E quantos estão entrando? Porque estão indo para a casa do Senhor para pedir. E na realidade, a casa do Senhor foi feita para adorar e cultuar Ele. Aleluia. Não importa o que você esteja passando. Ah, mas você não tem noção. Tem, porque a palavra do Senhor diz que no mundo teremos aflições. O Senhor Ele não nos prometeu uma vida de evangelho mar de rosa. Mas eu aprendi também que a palavra do Senhor diz que é nas tribulações, como foi lido, que nós ganhamos experiência, ganhamos paciência, ganhamos mansidão, maturidade. E na maturidade as nossas raízes crescem. Nós ficamos enraizados. Sabe para quê? Para quando algum crente me olhar e te olhar de cara feia, eu não vou sair da igreja porque me olhou de cara feia. Deus está querendo verdadeiros adoradores que não se preocupam com o que está em volta deles, mas se preocupam que o alvo é Cristo. Eu tenho que fazer para o Senhor, eu tenho que olhar para o Senhor, porque Jesus está voltando, igreja. O Senhor não está brincando mais. Aonde Ele tem usado vasos mesmo para pregar, não é piada não. O Senhor tem usado a mensagem para nos confrontar. Porque se está te confrontando, porque tem algo em mim, você que precisa ser mudado. Aleluia. Se a mensagem está criando confronto, é porque temos que mudar. Precisamos mudar, igreja. Esses dias eu tive um sonho, deitei, era umas 3h30, ia ter uma saída à noite, sexta passada, retrasada. Eu dormi e foi um sono de meia hora, mas nesse sonho era um sonho que parecia que tinha um dia e uma noite. E eu estava num lugar bem alto, como se fosse um monte que nós subimos, mas eu não via a paisagem, eu via tudo branco. E eu falava assim, Senhor, o que está acontecendo? E eu não via o Senhor, eu ouvia a voz do Senhor. E o Senhor falava assim, filha, diga à minha igreja que eu estou às portas. E eu só não desci ainda, porque se eu descer, muitos não vão subir. Diga à minha igreja que por causa das divisões, a minha igreja não foi formada para ter divisão. A minha igreja é para se unir. As noivas de Cristo é para se unir. Porque o único foco é almas. O único foco é céu, salvação. Por causa da separação entre a igreja e a igreja, quando o Senhor falava dentro da nossa igreja, pessoas se separando, divisão dentro da igreja e divisão entre as igrejas. E o Senhor falava assim, por causa dessa divisão, eu vou permitir vir. E conforme Deus ia falando, eu escutava gritos, tremores, como se fossem mísseis. Era uma perturbação muito grande, eram muitos gritos mesmo. E o Senhor falava assim, avisa a minha igreja que tinha algo catastrófico para despertar a igreja que está dormindo na face da terra. E o Senhor falava assim, porque muitos estão à igreja, entram todos com as suas vestes lindas, mas eu sei como está por baixo daquelas vestes. Muitos não eram nem para estar onde está. Muitos não têm usado a minha autoridade, a minha espada, para fazer o que eu tenho mandado fazer. Diga à minha igreja que elas estão doentes. Muitos estão entrando, estão mortos. Estão mortos. Olha quantos estão perdendo a reverência dentro da minha casa. Quantas vezes eu tenho usado vaso, eu tenho falado e não está tendo reverência como eu estou falando à igreja. E é nisso aparecia algo, não tinha mesa, não tinha nada, eu não sei o nome daquilo, isso é rude.
A bússola é para direcionar a direção. Mas isso era um negócio, como se fosse uma bolinha em cima, uma bolinha embaixo. E eu vi aquela mão de luz, ela fazia assim, ela virava aquilo e aquela areia ia descendo. E ele falava assim: avisa a minha igreja que o meu relógio está correndo. E quando ficar o último grão dessa areia, estou vindo buscar a igreja. E o Senhor despertava. E o Senhor falava, porque, amados, eu não estou falando a igreja nossa, a igreja do planeta Terra. E o Senhor falava que a igreja estão perdendo em vaidades. E não é vaidade de vestes, não. É vaidade de finança, dinheiro. De coisas que não eram para estar acontecendo às igrejas. Tem igrejas que estão fechando as portas. E o Senhor falava que ele estava muito triste, porque estão perdendo o foco verdadeiramente. Para que a igreja foi colocada na terra? Muitos não estão fazendo isso. Porque muitos, o Senhor falou que tem entrado por essas portas doentes, precisando de um abraço. Só que o ser humano está se preocupando só com si mesmo. Estão adoecendo. E o Senhor falava: eu vou começar a tratar um por um da forma e da minha maneira. E se precisar, eu vou levar para o leito. Vou tratar. E com o meu querer, eu vou recolher. Vou começar a recolher para não perder os filhos. Avisa a igreja para se consertar. Se conserte. E eu falava assim: Senhor, mas ninguém vai acreditar em mim. Senhor, ninguém vai acreditar em mim. E aqueles gritos me deixando assustada. O Senhor falava assim: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu acordei. Eu acordei sentindo muita presença, chorando. E eu falei: Ágata, eu tive um sonho. Ágata, foi algo muito grande, contando para ela. E ali eu orei e falei: Senhor, se for da minha cabeça, o Senhor tira. Se não for, confirma. E ali fomos para a saída. Não vou falar onde, porque é falta de ética. E chegando nesse lugar, o Espírito, dentro da conta, o Espírito Santo falou assim: vai na ligação. Porque eu vou te provar aquilo que eu te mostrei hoje. E eu cheguei nessa igreja e realmente ali eu dou fechado. E o Senhor querendo falar, querendo usar o vaso, e a dirigente falando, dando oportunidade, e a pessoa lá marchando, querendo falar. Foi pro corredor e não deixaram o Espírito Santo falar na igreja. E o Senhor falava assim: olha aí como eu quero falar com uma igreja, e a vaidade não deixa de falar. E aí eu comecei me sentindo assim, como se meu coração estivesse despedaçado. Eu falei: Senhor, muitos estão se preocupando com a aparência. A aparência vai levar muitos para um lugar que eu não quero. E o Senhor falava: eu só fiz uma divisão. A luz e a treva, o céu e o inferno. E aí o Senhor começou a mostrar outras coisas também. E eu falei: Senhor, e agora, Senhor, o que a gente vai fazer? O Senhor, ora. E acorda a minha igreja para começar a acordar à meia-noite. Eu não tinha falado ainda sobre a campanha de oração à meia-noite. Foi mais uma confirmação. E o Senhor falava: acordar pelas madrugadas, comer da minha palavra, me buscar em jejum e oração sem cessar. Porque se aquele que verdadeiramente me buscar, eu guardarei, e guardarei a casa, e guardarei os seus. Porque o Senhor falou que essa catástrofe vai acontecer nos 4 cantos da terra. E Ele deixou bem claro que aquele que buscar, Ele vai guardar. E ali, daí para cá, o Senhor só foi confirmando. Na consagração, o Senhor confirmou as oportunidades, foi onde eu peguei o sonho. Ontem também na consagração que nós fomos, Deus foi confirmando. Então, o Senhor falou que aonde eu iria, Ele ia confirmar. Por isso que Ele falou: o relógio está correndo. E engraçado, veja, que conforme caíam os grãos, eu olhava assim, devagarzinho. Mas quando eu olhava a parte de baixo, estava enchendo muito rápido. E ele falava: quando cair o último grão, estou vindo buscar a minha igreja. Amados, se
você tem algo para se confessar ao Senhor e se arrepender, confessa, se arrepende. Se você precisa liberar perdão ou perdoar, libere, perdoe. E busca a presença do Senhor, porque Deus está voltando. E nós prestaremos conta com as nossas obras. Para de focar que obra está sentada aqui em cima. Não é. A obra é dentro da tua casa, que é o seu primeiro ministério, que é a sua família. Se eu não consigo cuidar da minha família espiritualmente, como que eu vou cuidar da família dos outros? O tempo e a hora certa, Deus vai colocar eu e você no lugar para que Ele nos chamou para colocar. Mas vai ser no tempo e na hora dele. Para de se levantar contra a liderança. Para de murmurar o que Deus dá para o seu irmão para fazer. Porque na medida, e isso o Senhor me mostrou também, na medida que eu estou julgando meu irmão, eu estou sendo julgada da mesma forma. E estou indo contra os mandamentos bíblicos. Porque a palavra do Senhor me manda que eu não tenho o poder, nem o domínio, nem a permissão dele de julgar ninguém. E examina a si mesmo. Porque quando eu começar eu mesma me olhar no espelho e julgar eu mesma, ao invés de julgar o erro do meu irmão, o Senhor vai começar a trabalhar na minha vida e na sua vida. Porque é isso que está acontecendo. Nós estamos esquecendo dos nossos erros e focando no erro do próximo. E a salvação é individual. O que vai acontecer? É arriscado do seu próximo subir e você ficar. Porque você está julgando quem não era para julgar. Examina você mesmo. E quando você for tomar a sua ceia, examine-se e peça perdão ao Senhor. Glória, glória, glória. Porque muitos estão doentes entre nós. Porque tem tomado em vão. Sabendo que tem que examinar, que tem que se consertar. E não está se consertando e não está examinando. Eu só estou falando que Deus está me mandando falar. E eu sei o preço que eu pago quando eu não abro a minha boca para falar. Eu só sou Deus, que eu não sou perfeita. Eu sou falha. Eu tenho defeito. Talvez o erro da minha irmã, um exemplo, tá, Diaconisa? Pode ser o meu erro amanhã. Talvez a queda do meu irmão de ontem pode ser a minha queda de amanhã. Como eu tenho buscado a minha vida espiritual? Porque aqui foi falado que as nossas decisões é espiritual e não mundana. Busca a tua casa. Começa a parar de olhar para os defeitos, para os erros, pelo que você quer. E começa a orar pelo que Deus quer. Glória, glória a Deus. Aonde nós temos errado é isso. Porque eu quero fazer do meu jeito. Eu quero o meu jeito. Mas e o jeito querendo do Senhor? Como que é? Quando nós nos colocarmos no centro da vontade dele, totalmente, você vai ver o que ele vai fazer na sua vida. Eu falo isso com testemunho vivo. Porque há 3 anos atrás, 38 anos de evangelho, eu era uma crente que eu só via defeito nas igrejas, eu era uma crente que eu só via defeito nos meus líderes, eu era uma crente que eu só via defeito nas pessoas, eu era perfeita. Mas a sem vergonha que não queria compromisso certo era eu. Porque eu achava que só vir para a igreja participar de grupo era o suficiente. Não, o Senhor não chamou ninguém para ficar no banco. O Senhor nos chamou para ser discípulo, para ser canal, instrumento dele. Como foi falado aqui, se hoje a Mariana não tivesse com a vida dela no altar, ela não poderia, ela ia ficar constrangida. Dentro do trabalho dela, ela não poderia. O crente tem que estar preparado 24 horas. Não tem esse negócio, não. Ó, vamos hoje lá na casa da Ágata. Ela está precisando. Ih, pastor, hoje não, peraí. Vamos amanhã que eu vou jejuar. Crente que é crente, ele faz jejum todos os dias. Crente que é crente, lê a palavra todos os dias. Crente que é crente tem que estar preparado todos os dias. Porque eu e você somos soldados. A gente sabe, não botamos filho para a gente enterrar. A gente bota filho no mundo para eles um dia enterrar a gente. E aí eu falei para o Senhor.
E naquele momento eu falei, Agatha, Deus não está tratando dele, Deus está tratando de mim e de você. A partir de hoje, Senhor, eu me coloco na tua presença. Assim mesmo, igreja. A partir de hoje, eu vivo para o Senhor. E se for preciso, eu morro pelo Senhor também. Porque a hora e o momento que o Senhor quiser tirar o meu fôlego de vida, eis-me aqui. Falei exatamente, falei, a partir de hoje eu não vou medir esforço para fazer a tua obra. Enquanto eu posso estar cheia de dor, cansada, mas enquanto eu tiver força, Senhor, eu estarei fazendo a sua obra. E por isso que hoje eu e a Ada entendemos por que a gente tem que estar envolvida na obra. Ter amor a almas. Porque da mesma forma que eu não quero que meu filho vá para o inferno, eu não quero que o seu esposo vá para o inferno. Da mesma medida que eu não quero que o irmão dela vá para o inferno, eu não quero que os seus pais também vão para o inferno. Porque eu tenho que compadecer com a dor do meu próximo, sim. Porque é a palavra, amai-vos uns aos outros. Não adianta eu não amar meu irmão, aquele vem com a cara da minha irmã, se no céu a gente vai morar junto. Então, vai ficar uma de nós duas. Porque o céu é para todos. Todos. Mas é necessário se arrepender, confessar e aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador. E me perdoa, igreja, mas eu tenho que falar o que Deus manda. Tem crente dentro da igreja que já foi batizado no Espírito Santo, já foi batizado pelas águas, toma ceia e precisa ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Precisa aceitar o Senhor verdadeiramente. Porque a palavra diz que quando nós aceitamos o Senhor, muda. E se não teve mudança, é porque você ainda não aceitou. Porque Cristo transforma. Aonde o Senhor chega, alguma coisa acontece. Então, a presença do Senhor, ela muda, ela transforma. Ela pega o estuprador, transforma num pastor. Pega uma prostituta, transforma numa missionária. E assim vai. O Senhor pega aquele que ninguém dá nada e transforma num grande homem e mulher de Deus. E assim tem que ser na minha vida e na sua vida. E se não está tendo mudança, faz uma reflexão nessa manhã. Porque alguma brecha nós estamos dando. E que nessa manhã você possa se rasgar diante do Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui. Me mostra, porque o Senhor mostra. Ele nos mostra que nós somos arrogantes. Ele nos mostra que a gente é prepotente. Ele mostra os nossos defeitos todinhos. Quando nós paramos de enxergar o próximo, começamos a enxergar os nossos defeitos. Que essa palavra fica no seu coração. E que você possa verdadeiramente se entregar ao Senhor. Mesmo que vai bem, se entrega ao Senhor. Porque prova, todos nós vamos passar. Mas tem uma coisa que é garantida. O Senhor está no barco 24 horas. Então pode até as ondas virem, entrar águas dentro do mar, do barco, mas o barco não vai naufragar. Ele não vai afundar. Porque Ele está comigo e com você. E a palavra dele diz em Marcos 16:16. E olha só para você ver, só estou terminando, já é o final. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único suficiente Salvador, o Senhor nos deu uma promessa, que está em Marcos 16:16, que diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O tema da nossa mensagem lá na consagração, quando aquele carcereiro viu aquela prisão aberta, os presos tudo saindo, ele falou: como eu faço para me salvar? E Pedro e João e Silas falam para ele: se hoje tu crer, será salvo tu e a tua casa. Então há uma promessa sobre a nossa vida. Quando nós estamos na presença do Senhor, Ele vai salvar a nossa casa. Mas temos que estar verdadeiramente, perfeitamente aos olhos do Senhor, fazendo o certo, não sendo perfeita, porque nós não seremos, só no céu. Que essa palavra fica no seu coração. E eu agradeço a minha rica oportunidade.